Olá, turma. Sou o professor Fabrício Carvalho. Vamos dar continuidade ao conteúdo programático da nossa disciplina Marketing Rural e Técnicas de Comercialização, com a aula 2, Estratégias e Instrumentos de Comercialização. Neste conteúdo programático, nós iremos abordar o mercado e as estratégias de comercialização, modalidades atuais de comercialização e instrumentos de apoio à comercialização de produtos agrícolas. Como objetivo, pretendemos que vocês compreendam os conceitos, técnicas, estratégias e decorrências da comercialização no contexto agrícola. Pois bem, primeiramente, comercialização é caracterizado como um processo contínuo e organizado de encaminhamento da produção agrícola ao longo de um canal de um sistema produtivo, onde esse sistema produtivo vai possuir várias etapas e cada etapa vai utilizar um método de comercialização ou uma estratégia de comercialização, onde o produto agrícola dentro daquela cadeia vai sofrer transformações, diferenciações e agregação de valor. Então, o caminho produtor, comercialização, consumidor, esse intermediário aí, que é a comercialização, vai sofrer uma série de decorrências que vai fazer com que o consumidor e o produtor adotem algumas estratégias e adotem também funções e atividades que agreguem valor aos bens e serviços que eles comercializam ao longo desse caminho. Então, para que os bens e produtos e serviços sejam transferidos dos produtores aos consumidores, nós vamos fazer uso das estratégias de comercialização. Mas, primeiramente, nós temos que entender, para se estabelecer uma estratégia de comercialização, a particularidade dos produtos agrícolas. Primeira, nós temos que considerar a demanda e a oferta. A demanda de produtos agrícolas é uma demanda de produtos de primeira necessidade, porque diversos produtos agrícolas eles estão associados a atividades primárias. E a oferta ela vai depender da sazonalidade, da perecibilidade e da natureza biológica que aquele produto ele surge. Então, o primeiro estratégia e instrumentos que você deve adotar nesse caminho da cadeia produtiva de produtos agrícolas é considerando esses fatores, demanda e oferta. Por exemplo, quando você utiliza dos transportes modais de logística para escoamento de produção, isso é considerado uma estratégia e um instrumento de comercialização. Você vai transportar um determinado tipo de produto agrícola que ele é perecível, que ele depende de série de fatores para ser condicionado, armazenado. Você tem que considerar como é que esse produto vai chegar até um outro produtor, algum beneficiamento ou até o consumidor. Então, você estabelecer e conhecer instrumentos de comercialização e adotar estratégias para que, diante desse problema da perecibilidade, por exemplo, não ocorra nenhuma adversidade com aquele produto. Então, você tem que considerar tanto a demanda como a oferta de acordo com esses características e particularidades dos produtos agrícolas. Só uma observação, né? Na época da greve dos caminhoneiros, por exemplo, muitos supermercados não foram abastecidos, né, por conta da paralisação do modal que faz o transporte da maioria dos produtos agrícolas. Então você vê aí que um instrumento de comercialização ele pode ser crucial para atender a questão da demanda, né, e equilibrar essa oferta também. Então por isso que é importante nós estudarmos e analisarmos quais estratégias e instrumentos de comercialização adotar no contexto agropecuário e agrícola, e do agronegócio. E existem, de acordo com o quadro 1, funções da comercialização. Primeiro, a primeira função da comercialização no contexto agrícola é a troca, né? Essas funções de troca, ela envolvem a formação de preços a partir da relação de compra e venda. A segunda função da comercialização agrícola é física, no qual os produtos vão gerar utilidade, né? Eles têm aquela utilidade para aquele atendimento da demanda e também pelo grau da oferta.
E aí algumas características ocorrem nessa etapa, como o armazenamento, o transporte e o processamento. São algumas das funções que existem nessas funções físicas da comercialização. Então, adotar o local correto de onde armazenar o produto, o modal para transporte e os mecanismos de processamento estão nessas funções físicas da comercialização agrícola. E aí vem as funções auxiliares, como a padronização, o financiamento, o seguro, informações e pesquisa de mercado. Então, essas são as três funções básicas da comercialização agrícola. E diante disso, você tem os níveis de mercado. Para cada nível de mercado, desde insumo, fatores de produção, distribuição para atacadistas, varejistas e até chegar ao consumidor, durante essa cadeia vai ocorrendo várias estratégias e se adotando instrumentos de comercialização diferentes. Então, o produtor, para oferecer sua produção para intermediários, varejistas e consumidores finais, ele vai adotar lá suas estratégias de comercialização para fazer com que esse produto chegue a esses agentes da cadeia. Os atacadistas, por sua vez, é aquele segmento onde se concentra o grande número de volume de mercadorias, né, as compras em atacado. Então também ele vai estar mais ligado ali às funções físicas, né, de armazenamento, de estocagem. E o varejista, que é o local onde os consumidores adquirem suas mercadorias, também vai precisar de instrumentos de comercialização efetivos para que o consumidor adquira aquele produto no local certo, no tempo certo, na quantidade correta. Aqui é um exemplo de como os canais de comercialização eles podem ocorrer. Você, quando tem um canal direto, é quando o produtor ele se designa diretamente ao consumidor final. Um exemplo que nós temos são os produtos da agricultura familiar, por exemplo. Aquele produtor rural, pequeno produtor rural que tem uma horta em casa ou na sua propriedade e ele abastece a cidade diretamente nos mercados. Então esse é um canal direto, do produtor diretamente para o consumidor final. E esse é um canal e uma estratégia de comercialização agrícola. O canal indireto curto, onde o produtor passa pelo intermédio do atacadista até chegar ao consumidor final, e o canal indireto longo, onde você tem mais agentes durante a cadeia, e aí esse produto ele vai passar por algumas ações de beneficiamento, processamento, armazenagem, até chegar ao produto ao consumidor final. Geralmente ele passa pelo atacadista, pelo varejista, até chegar ao consumidor final. Então nós temos basicamente esses três tipos de canais para comercialização agrícola: o direto, o indireto curto e o indireto longo. Aqui você pode ver um exemplo dos canais de comercialização agrícola, tomando, por exemplo, a agricultura familiar. No primeiro caminho, nós temos aí o que nós chamamos de canal direto, né? Onde o produtor da agricultura familiar, ele se designa diretamente ao consumidor final pelo caminho 1. No 2, você tem o canal indireto curto, né? Onde você tem aí menos agentes do que no canal 3, onde os produtores da agricultura familiar podem se designar sua comercialização para atravessadores, centros de distribuição, agroindústria ou alguma associação. E o caminho 3, ele perpassa tanto o caminho 2 como também instrumentos de varejo, né, como feiras, empresas, restaurantes, supermercados. Então, dentro dos canais de comercialização, tomando, por exemplo, a agricultura familiar, um agricultor familiar pode adotar essas três estratégias de comercialização, né, esses três instrumentos. Um canal direto longo, curto ou indireto. Outro exemplo também para ilustrar como fica essa questão da comercialização no contexto agrícola, nós temos a produção de trigo, né, que é algo bem mais complexo, envolve diversos agentes na cadeia, também vários canais, né, de distribuição. E o trigo, até chegar ao consumidor final, ele passa por uma série de transformações, né? Primeiro você tem a produção, a padronização, o armazenamento, o beneficiamento, a transformação, e aí pode ocorrer várias funções, né? Ou a venda de alimentos prontos, ou o consumo doméstico,
Mas o importante que se perceba é que você visualize o quanto que de uma etapa para outra ocorre a adoção de instrumentos de comercialização ou estratégias, né? Para o armazenamento, até o beneficiamento, para a transformação, saindo para o consumo doméstico. Então, existe uma série de fatores que vão implicar na comercialização do produto e, consequentemente, no preço, né? No preço final, até chegar à mesa do consumidor. Então, pessoal, as estratégias de comercialização designam justamente a esse caminho onde os produtos vão ser beneficiados, vão ser tratados de acordo com a cadeia produtiva respectiva de cada produto. Algumas referências utilizadas no estudo e tenham todos um bom estudo da aula 2. Muito obrigado.